E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Está aí na Franconária, sempre trazendo uma pauta interessante, uma pauta importante, uma conversa incrível, porque o quê, gente? Eu conheço muita gente incrível. E aí, todos os meus amigos faço o quê? Todo programa para a gente conversar. E hoje, quem está aqui com a gente é a Juliana Fernandes, aqui comigo. Que ela tem uma história que eu gostaria muito de ouvir e de compartilhar com vocês, ouvintes. A gente sempre traz aqui umas pautas sobre empoderamento feminino, sobre feminismo. A gente traz pautas aqui sobre estética, indústria de beleza, mercado, enfim. Essas conversas são sempre pautas aqui numa tentativa da gente conversar e também desconstruir algumas coisas que estão impregnadas em nós, né? Eu já conheço a Ju há um bom tempo, um tempão já, nem sei quanto tempo. Bem-vinda, Ju, vamos começar. Bem-vinda, tudo bem? Oi. Eu acho que já faz uns 11, 12 anos, mais ou menos. Gente, faz um tempão. Eu tenho uma foto com você em 2009, em Porto Alegre. Acho que foi uma das primeiras Foi fotos, por aí. né? E a Ju, gente, ela passou por um processo. Bom, eu não vou contar, quero que você conte como foi. Você que está na rádio, você não está vendo a Ju. Mas você depois vai lá para o YouTube e você vai ver a nossa convidada para você entender a história dela. Ju, conta a sua história para gente. Então, eu vou contar a partir da alopecia areata, que é a queda de cabelos, né, dos pelos, na verdade. E isso aconteceu comigo, tive alguns episódios durante a infância, né, com algumas quedas, algumas falhas. Mas aos 17 anos que o cabelo foi caindo, caindo, foi perdendo todos os pelos. Hoje eu tô com 39, eu já tenho um bom tempo, né? Que eu não tenho pelos. E aí, assim, a princípio, no início foi bem difícil, porque era adolescente ainda, né? Já tinha passado aquela fase principal da escola, graças a Deus, que também eu acho que seria mais difícil ainda, né? Sim. Mas essa fase da escola tinha dado um tempo, mas mesmo assim eu estava no primeiro emprego, né? Eu era recepcionista, quer dizer, era vitrine, e aí foi um pouco complicado. Só que eu sempre tentei enfrentar. Por mais que por dentro eu não estava fazendo todas as leituras ainda, que Uhum. isso é um processo, Sim. né? A parte de andar sem peruca, nunca quis usar peruca. No começo, durante um ano mais ou menos, eu usei alguns lenços, né, combinando com roupa, mas eu tive muito apoio no meu emprego. Meu próprio chefe mesmo, dono da empresa, falava para mim: tira esse lenço, fica com a carequinha de fora, né? Eu quero uma recepcionista careca, ele falava, né? Então, assim, esse apoio foi muito importante, muito importante. Tem muita consideração com ele, até hoje a gente tem ainda contato, né? Porque ajudou bastante. Ô, Ju. E em questão familiar, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Conclui. Isso. Em questão familiar, também tive muito apoio, né? Apesar da minha família ser religiosa, e talvez teria alguns preconceitos por conta disso, não tive, né? Eu tive sempre muito apoio da minha mãe, ela sempre falou: você quer usar lenço, usa, quer usar peruca, usa, não quer, vamos, tá careca, vamos lá, me dava a mão e ia junto. Né? Ela nunca, eu acho que eu até brinco com ela que eu queria às vezes sentir coitadinha, né? Sim. Falar, tadinha da minha filha, dar um dengo para ela, mas nunca tive isso. Mas hoje, né, com a visão adulta, hoje a gente vê como foi importante, né, que Sim. esse papel dela, Porque né? ajuda também a E criar esse reforço positivo, na verdade, né? Quando você fica ali, coitadinha, você fica lamentando, e aí você cai nesse papel vítima, né? E você se enfraquece enquanto ser humano, né? Enquanto indivíduo, né? Então, essa coisa de não tratar como um cristalzinho, né? Pode ter sido muito importante aí, até para os seus processos pessoais, né? Exatamente. E assim, a parte de tios, de primos, assim, foi um pouco mais complicado.
Às vezes eu que tinha que acalentar eles, né? Às vezes vinha, chorava porque me via sem cabelo, aí eu, calma, eu que ia lá, abraçava, espera, não tem nada demais, eu não tô sentindo nada, né? Porque, assim, as dores são emocionais, né? De você lidar, uma menina de 17 anos. Eu ainda, na época, ainda era religiosa também, a religião da minha família. E então era assim, nunca mais vou arrumar um namorado, nunca mais ninguém vai olhar para mim, né? A gente tem esses conflitos, Não, a né? Só adolescência já tem que uma série de conflitos, né, que são inerentes ali ao próprio momento, né? Independentemente da onde o adolescente vive, ele vai estar em conflito, descobrindo aí o mundo, né? Agora, imagina para o adolescente que já se sente desenquadrado da sociedade, né? Porque eu acho que a adolescência nos traz muito essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, tanto que os adolescentes se unem em turmas e até se vestem parecido e tal, para se encaixar, para se enquadrar, para fazer parte de um grupo, né? Exatamente. Então, aí teve todo esse processo, só que aí, assim, ainda me incomodava. Eu saía na rua e as pessoas olhavam, e aí eu baixava o olhar, né? Quando alguém me perguntava alguma coisa, aquela pergunta me incomodava, eu respondia, mas me constrangia, né? E esse processo desse tipo de sentimento, assim, foi durante uns 3 anos, aí eu fui fazer terapia. E aí, né, quando a gente sai fora da caixinha, aí o mundo se abre de uma outra forma, né? Ô, e Gi, aí foi depois disso. a alopécia tem algum fator? Qual que é o motivo? Porque, assim, eu já vi gente que tem, mas perde parte, né? Não perde todos os pelos e o cabelo, enfim. Perde, aí volta, enfim. E a sua, eu conheço poucas pessoas que tiveram a areata, né? Que realmente perde tudo. Existe algum fator, algum gatilho? Imunidade? É emocional? É químico no corpo? Como que funciona a areata? Então, na verdade, ela é uma disfunção genética, né? Ela é classificada como uma doença autoimune. Tá. Só que ela é genética. Ela tá ali, igual algumas pessoas têm uma predisposição a ter a diabetes, a ter lúpus, o vitiligo também, né? Aquela da mancha, do Michael Jackson. A minha avó materna tinha o vitiligo, né? Então, assim, eu tenho na família, eu tenho outras pessoas com outros problemas de autoimune, outras autoimunes. Eu tenho lúpus, tenho epiderme bolhosa, tenho vários. E olha, te garanto que a alopecia, até a minha, é a mais tranquila, porque é praticamente estética mesmo, né? Só que, assim, ela, como todas as doenças autoimunes, de alguma deficiência imunológica, elas são, às vezes, desencadeiam por algum problema emocional. Sempre o emocional da gente é um start. Não que seja uma doença emocional. Tanto que, assim, eu resolvi os meus problemas, aquilo que talvez tenha me afetado naquela época, e o cabelo não voltou. Então, assim, não como se fosse um botãozinho. Apertou, aquele fator emocional, que foi, né, algumas perdas que eu tive na infância, divórcio dos meus pais, né? Eu sempre associei, sim, com algum fator desencadeante. Só que, ao mesmo tempo, também não considero isso como sendo o denominador. Sim, né? é um conjunto Porque de hoje eu sei fatores que ali, realmente né? é a genética. Isso, realmente é a genética. E no caso dos tipos da alopécia, existe mesmo. Essa minha, ela chama alopécia areata universal, né? Que é quando você perde todos os pelos. E essa que você falou sobre manchas, só aparece umas falhas pequenas, é parcial. Né? Então, tem algumas pessoas que tem na borda do couro cabeludo, outras que tem embaixo, né? Tem vários tipos, mas tudo dentro da alopecia areata. E tem bastante caso. A gente vê muito, hoje que eu conheço, né? Sim. Eu vejo muita gente na rua. Só que as pessoas normalmente se escondem, né? Elas ou usam peruca,
Ou as outras pessoas acham que é câncer, eu respondo que eu não Eu tenho ia te câncer. perguntar isso, porque antigamente Uhum. as pessoas que você via sem cabelo eram pessoas em tratamento para câncer, basicamente, né? Durante o tratamento, a minha mãe mesmo, ela assumiu a careca porque ela não conseguia usar peruca. Ela não tinha condições de usar peruca no Brasil. Vamos combinar, tá 40 graus, você colocar uma peruca ou mesmo lenço, né? É um processo ali de desconforto físico, inclusive, né? Aí você equilibra ali o que é mais desconfortável, né? Os olhares na Exatamente. rua ou o teu conforto mesmo, pessoal, né? Então, eu sempre vi pessoas com a peruca mesmo, né? Se escondendo ali. Se escondendo não, né, gente? Cada um ali tem o seu processo de aceitação. Porque, querendo ou não, cabelo é uma coisa. Cabelo na mulher é uma coisa hipervalorizada. Pela indústria, toda a indústria da beleza valoriza muito a questão do cabelo, porque quer vender produto e porque a gente vive numa sociedade patriarcal lá que a mulher tem que ser para ser a feminilidade associada com o cabelo longo, com o cabelo assim, com o cabelo assado, né? E aí Exatamente. quando a mulher não tem isso, aonde ela se encaixa? Porque você perdeu o teu cabelo, você tinha 17 anos, foi em 98, 99 ali, né? Numa era Esse ano mesmo. numa era que não tinha acesso à informação também, né? Essa coisa de você entrar no YouTube e buscar depoimentos de pessoas. Como que foi? Você estava falando da sua família, do trabalho, né? Que você teve apoio da tua mãe. Primo a gente não considera, mas apoio no seu trabalho também. Mas eu quero saber, a Ju, lá no seu coração, como que foi esse processo para você? Porque uma coisa é você ter que ser forte. A outra coisa é você conseguir ser forte, né? Que são dois processos diferentes e é um processo de autoconhecimento. Como que foi essa... Exatamente. Quem que era essa Ju? Você se revoltou em algum momento? Questionou a existência, a vida? Rolou uma depressão? Como que foi isso, Ju? Então, você falando de como que é em relação à perda do cabelo. No meu caso, não foi só o cabelo, foram os pelos. Tudo. Você perder sobrancelha, você perder cílios, muda a sua fisionomia. Sim. Eu perdi a minha identidade, né? Eu saía na rua e as pessoas não me conheciam. Hoje é o contrário, se eu colocar uma peruca, ninguém me reconhece. Né? Às vezes acontece de eu colocar uma peruca em alguma festa para brincar, assim, e todo mundo fica me procurando. Mas no começo era o contrário, né? Então, assim, foi perder mesmo a fisionomia e foi você se reconhecer ali de alguma. Tentar se reconhecer. E como você mesmo falou, na parte da adolescência, a gente já está nessas perdas, né? Pessoais, emocionais, tentando se encontrar. Então é bem difícil, foi um processo bem complicado, confuso, né? Bem confuso. E como eu falei para você, foi depois da terapia mesmo que eu comecei a ver né? Ver esse outro lado, conhecer a outra Juliana, ver o que aquilo tinha feito eu crescer, porque isso sem sombra de dúvida. Porque a gente tem aquela coisa tudo certinha, né? Mamãe, papai, filhinho, a gente segue o que a religião fala, é tudo mundo perfeito de rosas, né? E de repente você se vê que o mundo não funciona daquele jeito, que não é daquele jeito, né? Então, por que a minha irmã, ela passou pelas mesmas perdas, pelos mesmos problemas, ela é totalmente cabeluda, e eu não, né? Então, assim, por que será? Ela tem os outros problemas, né, dela, mas a gente passou pelos mesmos problemas. Por que uma pessoa reage de uma forma e outra pessoa reage de uma outra forma, né? Por isso que eu tomo muito cuidado quando a gente fala de alopecia areata com emocional, porque não necessariamente que a emoção vai te causar alguma coisa, o teu corpo reage daquela forma, né? O teu organismo, né, o teu DNA que vai para aquele lado, né?
Então, assim, foi difícil, foi complicado, eu tive umas depressões, sim. Cheguei até a fazer, pouquinho antes da terapia mesmo, de papo, que para mim foi o que me resolveu, que me ajudou muito. Eu fiz 4 anos, direto, assim, semanalmente, até ter alta, tive alta, não fugi da terapia, né, que as pessoas fogem, se acha que tá bem, vai embora, não. Se dá Eu alta, tive né? alta, eu tive alta, mas um pouquinho antes eu cheguei a tomei antidepressivo por 8 meses, né, para dar uma ajudada, porque estava começando a aparecer outras coisas, tipo, não tinha cabelo mais para cair, o emocional não estava bem, o corpo não fica bem, Sim. né? Então começou a aparecer outras coisas, era a unha enfraquecendo, uma surdez no ouvido, um problema ginecológico, sabe? E aí eu lembro que a minha ginecologista, ela falou para mim assim, filho, você é muito novinha, você tá esperando o quê? Um câncer para cuidar do seu emocional? Ela falou assim, não. Aí eu lembro, ela Tapa na ligou, cara, ela né? tava na cara. Ela da sala dela ligou e eu não tem dinheiro para pagar. E ela falou, não, ela vai te atender, é uma amiga minha. Eu vou te dar 3 nomes, você vai em cada uma e vai escolher qual você quer. Uma ginecologista. Então, assim, para a gente ver como realmente a gente tem profissionais bons, né? Sim. E como, às vezes, as coisas estão entreligadas, né? E aí, nesse processo da terapia, que aí a gente vai se reencontrando, se identificando. Sempre tive, a minha família toda tem problema com peso, é todo mundo gordinho. Então, tinha ainda existe isso na minha família, muita bitolação do corpo, mas é uma coisa que, para mim, hoje, é uma coisa resolvida, eu não tenho Porque problema peso não tem algum que com ser um isso. problema, né, meu amor? Peso não tem. A gente tem um Então, problema com o peso como se existisse quer dizer, existe um corpo padrão ali, mas como se a gente tivesse que acatar isso, né? Isso, então, e eu lembro que na terapia ela falou para mim, ela falou assim, veja a tua genética, olha o tamanho dos seus ossos, você é toda pesada, né? Você tem a estrutura larga, você nunca vai ser magrinha, isso não faz parte de você, né? Você aceita a sua constituição, você não vai também prejudicar a sua saúde, mas, né? Tenta. E aí eu fui me desligando, fui vendo, fui começando a olhar o que tem de bonito, que eu tinha um cabelo muito bonito, muito parecido com o seu, inclusive. Então era assim um ponto meu que eu gostava muito, que era muito admirado, todo mundo falava, né? Então foi um choque. E aí você como se vê além daquilo, né? E aí a gente começa a se descobrir coisas. Hoje eu digo, se falassem assim para mim, ó, te devolvo todos os seus cabelos, você voltar a ser quem você era, eu não troco. Não troco de Nossa, jeito nenhum, que delícia ouvir isso. porque a gente sai do superficial, Sim. né? A gente começa a ver o conteúdo das coisas, não só da gente, como tudo em volta, né? Sim. E você perguntou sobre questionar, né? Sobre se questionar. Você me conhece já há um tempo, você sabe que eu questiono tudo, eu pergunto tudo, eu reclamo de tudo. Todo mundo que me conhece sabe disso. Então, assim, eu acho que eu nasci questionando. Eu tenho foto, minha mãe tem foto minha fugindo com 11 meses. Com 11 meses eu fugindo para casa da minha avó. Uma Calça plástica. rebelde. Então, assim, a rebeldia sempre foi. E eu acho que esses questionamentos, essa rebeldia, acho que me ajudou muito a enfrentar. Porque eu falava assim, não, vamos lá, né? Vou apanhar, vou bater na cara, vamos perguntar. E até hoje, assim, estou desempregada agora desde março de 2019. E precisa fazer uma entrevista, eu vou, não vou em peruca, eu vou do jeito que sou. Me arrumo normal, formalmente, para uma entrevista, careca. Chega lá e eu pergunto, olha, eu não tenho cabelo, por isso, isso e isso. Se a empresa faz questão que, né, foge dos padrões, alguma coisa assim, eu ponho uma peruca como uniforme. Vou usar a peruca como uniforme, como eu usaria um uniforme da empresa. Vou chegar aqui, vou colocar, vou sair daqui e vou tirar. Eu não uso na minha vida pessoal. Então, assim, quando você se coloca, você já vai com o seu conteúdo, você não dá muita brecha para
para questionamento. Já aconteceu, não vou mentir para você que não, porque a gente vive numa sociedade que existe muito preconceito. Mas assim, olha, em todos esses tempos, que eu percebi, pode ser que eu não tenha percebido, mas que eu percebi, eu tive uma assim, que eu percebi que eu tive um pouco de preconceito, que foi recentemente, no começo desse ano. E foi um homem, um entrevistador, né? E eu percebi que ele, assim, na hora, assim, ele meio que olhou de cima a baixo, ele mudou a vaga. Quando ele começou a falar da vaga, ele falou totalmente o contrário, que não tinha nada a ver, quer dizer, para mostrar que eu não estava me encaixando, que o meu currículo não encaixava, sabe? Aí eu percebi pela primeira vez, agora eu tinha que passar uma vez, né? Porque todo mundo sempre reclama do assunto, e eu falo, eu nunca passo, eu nunca passo. E passei uma vez. Não é gostoso, é muito ruim, gente. Na verdade, na hora, assim, eu nem consegui captar. Depois que eu fui embora, que eu fui raciocinando, olha. Aí que eu percebi a postura dele, depois que eu fui parar para raciocinar, né? Então, assim, a gente passa, assim, até hoje ainda passo por algumas coisas. E assim, no passado, eu tenho um grupo de apoio. Eu ia perguntar do grupo. Eu ia perguntar, porque eu já vi fotinho sua com a galera. Que chama AGAP. Esse grupo, ele já existe, vai fazer esse ano 17 anos. E eu tô com a doutora Emilde Borges, que é uma dermatologista sensacional. Tô com ela já todo esse período. A gente praticamente, eu fiquei sabendo do grupo por uma tia minha que já é falecida. Ela trabalhava lá no Hospital São Paulo, né, na Unifesp. E ela falou para mim, recebeu por e-mail, falou assim, vai ter uma palestra sobre alopecia, você quer vir? Eu falei, vou. Eu conhecia pouco do assunto ainda, né, fazia poucos anos que eu tinha. E aí eu conheci a doutora Enilde, a gente começou com esse grupo de apoio. Esse grupo existe ainda até hoje. A gente agora, nessa época da pandemia, está fazendo pelo Zoom os encontros. A gente se encontra uma vez por mês. Isso, uma vez por mês a gente se junta. Tem o patrocínio, apoio da SBD, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eles que liberam para a gente um espaço físico ali na Santa Cruz. E só que agora, nesse período, a gente está fazendo pelo Zoom. E é um grupo maravilhoso. Apesar de ser aqui de São Paulo, eu sempre fiquei mais com essa parte de internet. Eu sempre converso mais, procuram, né, e pedem ajuda do Brasil inteiro. E já veio gente de outras partes do Brasil, já veio gente do Pará, veio gente de Minas, do Rio, e né, vem gente de tudo quanto é canto. Todas as idades? Isso, todas porque, assim, as idades. Você teve na adolescência, lá com 17 anos. Existe a possibilidade da pessoa ter alopecia areata mais com 40, com qualquer idade, ou isso é num período da vida, você sabe me dizer? Qualquer idade. Não tem distinção de sexo, de idade, sempre pode aparecer na infância, pode nascer e voltar, pode voltar a cair e nascer de novo. Ela é realmente uma incógnita, né? Por isso que alguns dermatologistas não se aprofundam muito, sim, porque normalmente o médico ele quer curar, né? E a alopecia não tem cura. A gente brinca que a gente tem episódios, né? Episódio que pode ir e vir. Se nascer de novo não significa que um dia não possa cair de novo, né? Porque é genético, você não vai, só você nascer de novo, sim, né? E aí, assim, é um pouco frustrante, tanto para o paciente quanto para os médicos. Então, poucos dermatologistas, eles se aprofundam muito no assunto, porque é uma parceria que a gente tem eternamente com o médico. Quer dizer que eu tenho com essa minha médica já há mais de 17 anos, e é parceria, a gente é amiga até hoje, porque não tem como. E os tratamentos que aparece, ela é uma pessoa muito antenada, né? Então, ela sempre está buscando informações, ela sempre está em congressos, às vezes congressos internacionais de dermatologia, e os tratamentos que ela faz sempre foi os de ponta, são sempre tratamentos que os médicos do Canadá vêm sempre pegar
informações com ela, faz pesquisas com ela. Então, assim, eu confio, a gente acaba criando uma coisa de confiança mesmo, né? E, infelizmente, não é todo lugar que se encontra isso. Muita gente, já aconteceu de vir pacientes perguntar para mim, assim, falava, o médico me passou esse remédio. Aí você vai ver, era um remédio para fungo, né? E é algo que não tem nada a ver, né? A gente, queda de cabelo com fungo é criar bebê na creche, né? Escolinha, né? Né, a alopecia é uma coisa, não tem nada a ver. Então, assim, isso vem às vezes de médico. Então, é complicado, gente, que gostaria muito que houvesse mais interesse, né, da classe médica no assunto. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Inclusive de pesquisas, né? Porque são duas frentes, né? Uma é você incentivar a pesquisa científica, enfim, atrás de um tratamento, ou mesmo estudar ali, né, o conjunto de causas que causam alopécia. E a outra coisa, que é o paralelo que a gente tem que trabalhar a vida inteira, independentemente da medicina ou não, é trabalhar o interno, né? É trabalhar a nossa autoimagem, é trabalhar o amor próprio, é trabalhar a nossa vida em sociedade, né? Porque a gente tem muitas correntes ainda, né, Ju? Porque a gente tem que parecer isso, a gente tem que se comportar assim, a gente só pode fazer essas perguntas aqui, né? Então a gente também é muito cobrada socialmente, né? Imagino você com todos. Você falou da entrevista de emprego aí, né? Recentemente, o mercado já não está fácil, né? O emprego já não está fácil, né? E ainda você chega numa entrevista de emprego com alguém que tem um preconceito, né? Com alguém que está ali não cobrando a sua qualificação enquanto profissional, mas está te cobrando que seja uma mulher dentro de uma estética padrão para ocupar a vaga, como, né? Se o padrão de estética fosse resolver ali a operacionalização de um trabalho, né? Acaba ajudando a gente também não a se acomodar, né? Porque como acho que a mulher, no geral, independente de como ela seja externamente, a gente sempre está buscando nosso espaço, né? Sim. E aí, assim, aquela coisa que a gente tem que, parece que tem que ficar mostrar que você é mais do que aquilo, sabe? Você é mais do que aquela aparência, do que aquele isso, o tempo todo. A minha área mesmo dos últimos anos de trabalho é de jurídico imobiliário. Então, assim, eu sempre viajei muito, fui para vários lugares do Nordeste, e você tem que resolver coisas com prefeituras, que às vezes eu cheguei em cidades pequenas, eu tive que falar com o prefeito mesmo. Você conversa com o prefeito, você conversa com o oficial de cartório, né? E aí você se apresenta daquela forma. E eu nunca me escondi, eu sempre falei assim. Então sempre foi muito engraçado. Era um desafio, eu ficava sem dormir. Eu falava assim, eu não sei o que eu vou encontrar. Né? Então me causava aquela ansiedade, eu falava, vamos lá, vou enfrentar. E sempre foi muito legal, eu achei sempre muito gostoso isso, de eu começar a conversar com a pessoa tá com a cara fechada, e de repente, assim, em 10 minutos a pessoa já tá rindo comigo, já tá com a mão no meu ombro, e já então, assim, eu sempre tive essa facilidade. Isso. Então, a gente acaba tendo que desenvolver outras artes, né? E isso faz com que a gente não se acomoda. E eu acho que essa é uma dica para todo ser humano. Todo ser humano, às vezes a gente se acomoda todo ser humano. Né? Você se acomoda na sua aparência, se acomoda na sua beleza, né? Às vezes só em uma profissão, saber só fazer uma coisa. Agora, nessa época da pandemia, a gente está vendo que a gente tem que rebolar e aprender outras coisas, né? Estamos dando conta disso. Então, assim, a gente vai aprendendo, não tem como falar que a alopécia na minha vida não tenha me feito crescer. Ô Ju, qual que foi são duas perguntas. A maior dor que a alopécia te trouxe e a maior alegria, assim. Não sei se dá para comparar, se dá para colocar, né, numa prateleira, porque a vida é movimento, né? São tantas e sentimentos, são tantas coisas. Mas eu queria que você falasse ali de 2 pontos, assim. Olha, de perder, na questão assim de perder, de tristeza mesmo, eu vejo como algo dessa parte
externa mesmo. Também não adianta falar que não é importante. Todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir bonito, né? Mas, então, assim, eu acho que a parte que tenha causado uma tristeza a princípio foi essa. Até eu conseguir me olhar no espelho e gostar da imagem, é um processo. Foi um processo. E isso me deixou muito triste a princípio. Agora, na questão de felicidade, eu acho que me abriu muitas portas. Abriu não, me abre muitas portas. Abre muitas portas, abre muita amizade, muita amizade. Não tem um lugar que eu vá que as pessoas me conhecem. Às vezes chega gente para mim que eu não sei quem é, mas a pessoa sabe quem eu sou, por quê? Por causa da careca. Né? Eu agiu careca, não tem jeito, né? Então, assim, abriu muitas portas, né? Você acaba se tornando uma pessoa conhecida de graça. Eu não me esforcei para isso. Sim. Eu não fiz um canal no YouTube para ser famosa, não fui pro Big Brother, né? Olha, não fez canal no YouTube, mas que vale uns videozinhos contando sua história, né? Para outras mulheres, principalmente, porque não para outros homens também, né? Porque eu acho que você tem tanto para acrescentar, não só para quem teve, né? Tem alopécia, mas para pessoas também que estão buscando se reencontrar, sua identidade, sua aceitação, né? Aceitação são tantos fatores, não é aceitar uma coisa em mim, é aceitar um conjunto de coisas em mim, né? Então, eu acho que você tem falas tão importantes, Ju, para partilhar, que eu recomendo aí um canal no YouTube, um IGTV, ou mais papos aqui no Francamente, porque então, eu tenho uma leve dificuldade com câmera, não gosto de câmera. Eu gosto de foto, mas câmera eu tenho um pouco de dificuldade. Então, até esses dias, uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Cris, estava falando, ela se formou em psicologia, né? E ela estava falando também a respeito disso, da dificuldade dela com vídeo, mas que ela está trabalhando isso nela, porque no momento da pandemia, ela está tendo que usar, né? Tanto para divulgar o trabalho dela, como para atender, né? Algumas pessoas. Ela está tendo que usar o vídeo. E aí eu fiquei pensando nisso, a gente falou que pegar isso para mim, preciso dar uma exercitada, porque eu não gosto muito de vídeo. E outra, eu tenho amigas que também têm alopecia areata, que elas têm o canal e elas têm um conteúdo muito bom, conteúdo assim, que eu super aprovo. Então, eu tô sempre ali com elas, apoiando, né? E aí, assim, às vezes eu fico pensando, será que mais um? Né? Eu acho que teria que ter um diferencial. Eu tenho uma amiga, a Bia, que ela é jornalista também, ela já escreveu um livro, né? E ela tem o canal e assim, tudo que ela fala é o que eu falaria. Né? Então eu falo, será que não seria repetitivo, competitivo? Não, sabe? Então eu tenho um pouquinho de resistência, mas quem sabe futuramente. Ô, Ju, e vem uma onda também agora das mulheres rasparem o cabelo, né? Você tem acompanhado, eu vejo cada vez mais mulheres, é claro, são coisas diferentes e tal, mas como a gente falou dessa coisa do apego ao cabelo mesmo, né, como um símbolo de feminilidade e tal, e você vê mulheres rompendo isso também é muito legal, né? Então, na verdade, assim, sempre teve. Eu lembro que na época de Orkut, 2005 isso, que foi assim, mais ou menos um ano que marcou muito um ponto assim na minha vida em sentido virtual, né? Que começou a amizade, que começou encontros, né? Que a gente começou a se inteirar mais nesse mundo virtual. E existia uma comunidade das mulheres carecas, né? E essa era a comunidade das mulheres carecas, mas era um homem que administrava. E ali tinha vários homens que acham a mulher careca a coisa mais linda do universo. Nós somos rainhas eternas deusas. E eu lembro que para mim isso na época foi muito importante. Que legal. Porque eu comecei a ver um outro universo. Eu pensava assim, eu lembro que a minha terapeuta falou também. Ela falou assim, que tem homens que gostam, porque a gente falava, a gente fica achando que é fetiche, que a pessoa é louca, né? A gente tem aquela reserva. Eu mesma pensava isso.
E aí eu lembro que a minha terapeuta falou, por quê? Tem homem que gosta de morena, tem homem que gosta de loira, tem homem que gosta de ruiva, de negra, por que não de uma mulher careca? Sim. Eles não são loucos. É o que eles acham bonito, é o que atrai eles. Eles gostam do quadro, não se apegam tanto à moldura. Eu lembro que ela usou essa expressão para mim, né? E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais leve. Claro que sempre tomando cuidado, os cuidados que a gente tem, normal, né, com a internet, mas abri um pouco para esse mundo. E foi muito importante. Teve os meninos que foram muito importantes na minha vida nesse aspecto de autoestima, para levantar a autoestima. Né? Eu até me relacionei com os dois, que eram que eu conheci desse grupo, relacionei por tempo. Que tinha, inclusive são meus gente, que amigos. você tinha grupos no Orkut. São meus amigos até hoje. Então, assim, a gente sempre, dentro desse universo, sempre teve, sempre vi, né? E aí, assim, é óbvio que hoje em dia tem um pouquinho mais, tá mostrando um pouco mais em filmes. Eu lembro que, acho que foi 2012, 11, se eu não me engano, que ia ter um filme que a protagonista ia ser careca, né? Ela ia ser careca. E aí a L'Oréal bloqueou. Bloqueou porque eles eram o patrocinador do filme. E aí o diretor teve que, o roteirista, adaptar. todo mundo teve que mudar. Eu lembro que foi um assunto que a gente rendeu nessas comunidades, nesses grupos, assim. Então, assim, é um assunto que talvez seja desconhecido por não ser o universo geral. Sim. Mas existe o universo, só posso garantir. Que demais, Ju, que demais, cara. É muito bom falar. Ó, a primeira coisa que eu quero falar, contratem a Ju. Contratem a Ju. E, aliás, depois eu vou fazer encomenda com você. Gente, a Juliana, além de tudo, só fazendo um parênteses aqui, uma pausa, a Ju borda, gente. Ela faz bordados e eu, assim, só fico acompanhando lá. Agora você está com o Insta também dos bordados, né? Então, fiz uma propagandazinha. É uma terapia para mim e eu gosto mesmo de fazer. É uma coisa que. Não, e é uma arte perdida, né? Assim, hoje em dia não tem tanta gente que faz esse bordado à mão. Na máquina você faz qualquer coisa, né? Você compra uma máquina da China que faz a toalha, o bordado e tudo, né? Mas o artesanal, o manual é uma coisa muito diferenciada, né? É muito lindo. É muito gostoso de fazer também. Me realizo em cada um que eu faço. Muito bem. Ô Ju, na internet hoje você sofre hates, assim? Você já sofreu bullying na internet? A gente está vivendo um momento, né, que todo mundo tem boca para falar na internet, o ódio está rolando solto. Eu vejo mais as pessoas discutindo com você pelo posicionamento político, pela atuação, né, pelas falas feministas, do que qualquer outra coisa, né? Mas você já teve hate na internet? Alguma coisa que te magoou? Algum ódio gratuito? Não, nunca tive. Eu tive assim, em alguns momentos, né, em relação à alopecia mesmo, você lidar com pessoas é muito difícil. Sempre muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil também, todo mundo é. Mas, às vezes, a pessoa ela não aceita a alopecia areata, né? Então, assim, você aceitou isso para sua vida. Então, o problema é seu. Eu não vou aceitar isso, eu não quero. Então, eu vou até as últimas consequências. É igual a tal da cloroquina aí. Vai atacar o coração e vai matar do coração, não tem problema. No caso da alopecia, existe um remedinho X que você toma e pode nascer todinho o seu cabelo e você ter uma insuficiência renal, ficar fazendo hemodiálise pro resto da vida. O que você prefere? Você prefere os cabelos ou hemodiálise de cabelo? Vai lá, fica fazendo hemodiálise com o cabelão. Então, assim, tem. Aí houve às vezes alguns conflitos nesse aspecto, né? De pessoas que achavam que, não, você fala isso na internet. Duvido que você seja assim. Isso é uma fraude, né? De achar que eu falava, parecia careca na tela, mas que eu não saía assim. Mas aí, nada como a rede social mesmo, que foi modernizando, é uma coisa muito posta, né? Não tem como você falar que eu não sou aquilo. Quem me conhece sabe, né?
tem como. E até porque também, nesse lado, na questão da alopecia, eu convido para o grupo. Eu falo, vamos no grupo, você me conhece lá pessoalmente, né? E aí a pessoa vem, conhece, né? E aí, às vezes, muda um pouco, mas às vezes não, né? Já aconteceu de gente ir no grupo e falar assim, eu não vou voltar mais porque vocês riem demais. Vocês são muito felizes. E eu não tô feliz, eu não quero ser feliz com isso, né? E Então, aí assim, são os é processos, complicado. né? Cada um com o seu processo de aceitação, de vivência social, né? Então, às vezes, então já aconteceu, mas hoje em dia não. Hoje em dia, mais assim, nessa questão da política mesmo, mas eu acho que é uma questão geral, né? Não é uma Sim. coisa Estamos todos pessoal minha, sujeitos não. a sermos odiados, né? É. A gente dá uns cortezinhos, né? Pra deixar cada um lá no seu quadrado. Tô aprendendo a fazer E isso. fica tudo certo. Galera, ó, Tudo lute certo. como Ju Fernandes, é isso que eu tenho para dizer. Ju, querida, já quero te agradecer já de coração pelo papo. Ó, quando voltar para o estúdio, eu quero você lá no estúdio. Vamos lá, Ah, vamos combinar sim. a gente faz uma trilha sonora especial, mas para falar de outras coisas também, né, meu amor? Porque às vezes você, como você tem alopecia, às vezes parece que todas as pautas têm que girar em torno disso, né? E você tem tantas Sim, mas outras eu não me coisas, né? importo. Embora eu não me importe, eu gosto de falar porque o assunto é pouco falado, Aham. né? Então eu não me importo de falar de jeito nenhum, mas vamos combinar sim. E agradeço o espaço que você está dando também para falar do assunto. Vai ser muito importante e útil. Não, tudo nosso. E depois, se um dia você quiser combinar um papo via Zoom com o grupo que você participa, eu vou amar também. Para ouvir outras experiências, outras pessoas. E para ver vocês dando risadinha, que eu quero ver esse povo feliz aí do grupo. Tá bom, pode deixar. Ju, obrigada, viu? Obrigada a você. Vamos liberar para sua mãe Tchau. usar o Zoom. Ela já está querendo. Ó, tô no horário já. Beijo, Ju. Tchau. Tchau, tchau.